Então, pessoal, nesses vídeos que eu vou colocar agora na sequência, a gente vai falar sobre compor duas fotos, duas imagens diferentes em uma mesma. E também queria usar isso como um pretexto para a gente discutir melhor camadas de ajuste, máscaras e formas de seleção, que eu acho que eu já tinha falado nas aulas que a gente estava tendo com Illustrator e Photoshop juntos. Eu acho que esses são conceitos ou são ferramentas que são bem importantes para que vocês consigam evoluir nos estudos do Photoshop, que podem ir para áreas bem mais específicas, assim, né? Então, vocês podem se de repente começar a se aprofundar em composição mesmo, composição de imagens, vocês podem começar de repente a se interessar pelo tratamento de imagens ou correção de imperfeições e enfim, essas coisas do tipo. E de qualquer forma, para qualquer lado que vocês se direcionem, vocês vão precisar sempre aplicar essas coisas que são bem básicas assim do Photoshop. E antes de começar, eu queria dizer que, assim também como os vídeos que misturavam Illustrator e Photoshop, essas aulas sobre composição, camadas de ajuste e máscara e formas de seleção, elas foram todas baseadas no canal Pixie Imperfect do Mesh Jinda, que foi onde eu aprendi essas técnicas. Então, mesmo que eu use arquivos diferentes ou que eu faça alguma coisa diferente do que tem nos tutoriais, eu aprendi tudo isso nesse canal. Então, é um canal que eu recomendo muito, que até onde eu conheço é o canal de Photoshop mais completo e mais com conteúdo de melhor qualidade que eu conheço. Ele tem uma didática excelente, ele explica de verdade as coisas, então não é um canal onde ele só fica dizendo onde clicar e sequências de passos. Ele realmente explica as coisas que ele está fazendo. E então eu acho um canal muito interessante e sugiro que vocês explorem. Ele tem muitos vídeos. Esses que eu separei, como eu falei, é só porque eu considero que essas são ferramentas bem básicas para a gente trabalhar com o Photoshop. No caso dessa demonstração que eu vou dar para a gente começar a entender o painel de curvas, eu vou usar essa mesma imagem que ele está usando nesse tutorial, e nesse caso ele disponibilizou a imagem e eu vou estar usando ela também. Então vocês podem baixar aqui, eu disponibilizo o link pro vídeo e a gente segue juntos. Eu não vou fazer tudo que ele faz, eu vou só até um ponto onde a gente vai conseguir entender para que servem as curvas. Tá? Então aqui no Photoshop eu já estou com a imagem aberta. Deixa eu só fazer uma pausa porque eu fiz umas modificações nela e vou apagar. Então, o que eu queria que vocês fizessem, a primeira coisa, né, dar 2 cliques no nome da camada e transforma ela numa camada que não é o plano de fundo, né, então só para liberar a edição. Eu já tinha feito isso, não estava aparecendo no vídeo, mas vamos seguir juntos então. Agora o que eu queria que vocês fizessem é que vocês, em cima dessa camada zero, vocês adicionassem uma camada de ajuste do tipo curvas. E antes da gente começar a pensar nos efeitos, tá? Que vai ser ressaltar essa luz que está vindo da janela e que a menina está se protegendo da luz colocando a mão na frente dos olhos, tá? Isso que a gente vai ressaltar, vamos colocar uma luz amarela mais forte saindo aqui da janela e deixar um tom mais avermelhado aqui no fundo. Eu queria que a gente tentasse entender o que está mostrando aqui nesse gráfico. Bom, o painel de curvas, ele tem 2 eixos, tá? Ele tem um eixo horizontal, onde a gente tem aqui os pontos mais luminosos e aqui os pixels mais escuros. Isso não quer dizer que os pixels que estão nesse lado aqui, no lado direito, sejam sejam pixels brancos, não é isso. Por exemplo, se a gente for olhar a blusa da menina, ela não é branca. Por exemplo, essa área aqui não é branco, mas os pixels que estão aqui, eles têm uma quantidade de luminosidade muito alta, muito maior certamente do que os pixels que estão no cabelo dela.
Então, provavelmente, essa quantidade, esse grupo de pixels deve estar mais por aqui assim. E o grupo do cabelo talvez esteja mais nesse ponto. Então, o que a gente tem aqui embaixo nessa área é um histograma. O histograma ele representa a distribuição de frequência, nesse caso, de luminosidade. Então, a gente está vendo que tem poucos pixels escuros e muitos pixels brancos. Não pixels brancos, desculpa, pixels claros. Então, esses aqui são os pixels claros. O que acontece quando a gente olha a imagem? A gente está vendo uma imagem que tem uma predominância muito óbvia de pixels claros. E isso está sendo refletido aqui no histograma. Tá? O histograma, então, é isso, é um gráfico de barras de distribuição de frequências de luminosidade. Então, aqui a gente tem um valor de luminosidade, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Tá? Esses valores, como a gente está usando o RGB, eles variam de 0 a 255. Então, aqui a gente teria o branco total e aqui o preto total. Dá para ver que não tem pixels 100% brancos. Toda essa faixa que eu estou circulando aqui significa ausência de pixels 100% brancos. Mas vê que tem um pico grande aqui de pixels muito claros. Provavelmente são os pixels da janela e da blusa da menina, tá? Bom, então isso aqui é o eixo da luminosidade, a horizontal. E o que tem na vertical? Na vertical tem o eixo, digamos assim, da subtração e adição, que é como o Mesh Dinda mesmo fala nos canais dele. Mas assim, ó, aqui a gente, para cima, a gente aumenta a quantidade e para baixo a gente diminui a quantidade, ainda bem, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o meio tom é esse aqui. É um pixel, ou no caso, um conjunto de pixels, esses que estão aqui embaixo dessa linha que eu tracei. É um conjunto de pixels que tem um valor de luminosidade igual a 255 por 2, 122,5, é isso. Enfim, que é metade de 255. É um conjunto de pixels que tem esse valor aqui de luminosidade do meio. E eles, se a gente colocar esse ponto aqui para cima, eles vão ficar mais claros. A gente vai adicionar luz. Se a gente botar para baixo, eles vão ficar mais escuros, ou seja, a gente vai retirar a luz. Então, se por exemplo a gente deixar a curva com uma forma assim, o que vai acontecer? A gente vai pegar esse valor de luminosidade e vai baixar. Então, a gente está trazendo essa curva toda para baixo. Então, isso vai fazer com que a imagem fique mais escura. Da mesma forma, se a gente fizer isso aqui, nossa, eu tô com mouse, viu, gente? Não tô com caneta, então é bem difícil mesmo manter o traço. Mas enfim, tá. Se eu fizer essa curva, o que vai acontecer? Eu vou pegar, por exemplo, esse pixel aqui, ó, ou melhor, esses pixels aqui. São vários pixels, né? Esses pixels aqui que são bem claros, que tem bastante branco, eu vou pegar esses pixels e levar para cá. Quer dizer, eles vão ficar ainda mais claros. A gente pode trabalhar com RGB, que vai trabalhar, no caso aqui, só com a luminosidade, mas a gente também pode trabalhar com cores. E é isso que eu queria que a gente fosse olhar ali no Photoshop. Então, eu vou fechar aqui a captura de tela e vamos ver como isso funciona aqui nas curvas, tá? Porque aqui tá pequenininho, acho que é difícil de ver. Mas vamos supor aqui, ó, que a gente pegue o meio tom, que é esse ponto aqui do meio, e só dei um clique, né? Ele cria o ponto e leve para cima. Então, é aquilo que eu estava explicando. A gente tem os pontos com a luminosidade igual a metade de... Aqui, ó, 125, a metade de 255 ali, mais ou menos, né? Que eu não peguei bem no meio, né? Mas, enfim. Pega os pontos de meio tom e põe para cima, ou seja, tu tá adicionando luz. E se tu põe para baixo, tu tá subtraindo luz. O que vai acontecer? Tenta imaginar, tá? Sem fazer. Vamos ver se a gente consegue, antever. Aqui dá para desfazer, né? Ficou igual ao original nesse íconezinho aqui. Tenta imaginar o que aconteceria
se tu pegasse, por exemplo, esse ponto aqui, que é os pixels mais escuros, e levasse para cima. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar cada vez mais claro. Eu não tenho como levar mais para baixo, né? Porque mais para baixo eu já estou sem luz nenhuma, né? Então não tem como diminuir mais. Se, por exemplo, eu levar esses pixels mais para a direita, o que está acontecendo aqui? Eu estou comprimindo a faixa de luminosidade. E aí eu acho que é legal a gente usar os níveis para explicar. Então eu vou fazer o seguinte: fica com essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Eu tô levando tô levando os pixels escuros aqui para a direita e ver que a imagem toda tá ficando mais escura. Vamos ver isso na camada de níveis, tá? O Mesh ainda não usa os níveis, eu acho, nesse tutorial, tá? Mas eu tô usando, eu também não vou usar, eu vou só usar para explicar o efeito, tá? Então, só esconde aqui a visibilidade das curvas e coloca mais uma camada de ajuste do tipo níveis, tá? E deixa eu pausar aqui para fazer mais um print dessa tela para falar sobre essa aba. Bom, vocês estão vendo aqui nos níveis, né, que a gente tá vendo o mesmo histograma, né, aquela mesma distribuição. Ele não parece tão alto porque a interface aqui, a tela do histograma dos níveis é um pouco mais, como é que eu vou dizer, não é tão alta, né, a altura dos níveis é menorzinha do que da curva, porque da curva tu tem os dois eixos iguais, né, enfim, por causa da representação. Mas é a mesma coisa, tá? Os valores são os mesmos. Então a forma aqui é a mesma. Então vamos ver. A gente tem aqui os pixels escuros, tá vendo que não tem pixels com zero luz. E aqui a gente tem os pixels claros, vocês estão vendo que não tem pixels com 255 de luz. E aqui a gente tem os meios tons. O que níveis vai fazer? Vamos ver assim, ó. Essa aqui é a faixa que a gente tem. Mas essa aqui é a faixa disponível, né? E essa aqui é a faixa que a gente realmente tem na nossa imagem, a nossa distribuição de cor, de luz é essa aqui. O que os níveis vão fazer? Se eu pegar, por exemplo, essa alça e levar essa alça para a esquerda, eu vou pegar uma distribuição que tem esse formato aqui. Digamos que eu traga essa alça para cá, tá? O que vai acontecer? A minha distribuição vai ficar. Estou fazendo uma tentativa aqui, vocês estão vendo, né? Vai ficar comprimida. Então, se antes eu não tinha nenhum pixel 100% branco, agora eu tenho todos esses pixels aqui que são 100% brancos. Ou seja, eu peguei todos esses valores aqui, todos esses pixels. Vamos ver se assim melhora. Peguei todos esses pixels aqui. Não melhorou nada, né? Mas eu peguei todos esses pixels aqui e coloquei todos eles com este valor de branco, que corresponde a 255. Então, todos esses pixels aqui ficaram brancos. Ficaram muito claros. Tá certo que não é uma coisa que provavelmente vocês não vão fazer, mas tentando explicar o que os níveis fazem, tá? Da mesma forma, se eu fizer aquilo que eu fiz ali nas curvas, lembra antes que eu peguei o ponto de menos luz e levei para a direita. Então eu peguei e coloquei esse ponto, digamos, aqui assim. O que aconteceu? Deixa eu fazer uma marcação. Trouxe ele para cá. Todos esses pixels aqui, que, ok, não são muitos, a gente vê que a área é bem menor, né? Mas todos esses pixels agora são pretos, eles têm zero de luz. E da mesma forma, né, a curva para esse outro lado aqui, dos pixels mais claros, ela também foi comprimida. Então vamos olhar aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz antes com as curvas, eu vou fazer com os níveis. É exatamente o mesmo efeito, porque a gente está fazendo a mesma transformação
no eixo horizontal, no eixo X, que é o eixo da luminosidade. Então, se a gente fizer a mesma coisa aqui, ó, com os meios tons, enfim, o que está acontecendo? A gente está ampliando a área dos pixels de meio tom. Então, a gente está deixando eles mais claros nesse intervalo aqui, entre o meio tom e o branco, e mais comprimida entre o meio tom e o preto. Então, acho que a gente consegue ver, assim, além de como entender as curvas, a gente consegue também entender os níveis, tá? Antes de fazer o exercício de verdade, tá? Vamos voltar aqui para a imagem. E eu estava nas propriedades, né, das camadas de ajuste e tô aqui nas propriedades tô aqui nas camadas de volta. Eu vou colocar essa camada de níveis fora, não quero mais. E antes de fazer o exercício assim de verdade, a gente vai só dar uma olhadinha nas curvas de cor, tá? Que a gente pode mexer também com cor. Por enquanto a gente só mexeu com luminosidade. Eu queria que vocês se certificassem que é a camada de ajustes que está selecionada e não a máscara. Aqui onde eu estou é a máscara que está selecionada. Eu queria que a gente selecionasse a camada de ajuste. 2 cliques, a gente vai voltar para as propriedades. E queria que vocês trocassem aqui de RGB para vermelho, por exemplo. Digamos que eu queria aumentar a quantidade de amarelo, né? Então, vamos ver assim, ó. Vamos colocar aqui azul. Coloca azul, por favor. Tá, aí eu vou pegar esse aqui, que é o pixel com mais azul, ver que o histograma mudou, né? Porque a distribuição da quantidade de azuis é diferente da quantidade de luz, tá? Mas ela tá, em geral, ela tá a mesma, né? Que aqui, tipo, é o pixel azul com mais branco, que é o azul mais claro, e aqui é o azul mais escuro. Enfim. Digamos que eu pegue aqui, tá? O pixel azul com mais luz e vou trazer ele para baixo, ou seja, eu vou diminuir a luminosidade dele. O que está acontecendo? Está ficando amarelo. Tá? Então, para que a gente consiga prever essas coisas, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui agora, tá? Isso que eu estava fazendo antes de começar a gravar. Essa tabelinha de cores aqui. Deixa eu só voltar a imagem ao normal. O que a gente tem aqui? A gente tem red, green, blue, cian, magenta e yellow. Então a gente tem a representação RGB e a representação das cores no CMYK. O K não tem, porque o K é a soma de todas as cores e aqui é a ausência de todas as cores. Então, vamos. Não precisa do K aqui para representar, né? Então vamos ver assim. Se eu estou mexendo nas curvas do vermelho e quero reduzir a quantidade de vermelho, o que acontece? Eu coloco azul. Se eu diminuo o verde, eu coloco magenta. Se eu diminuo o azul, eu coloco amarelo. Eu não sei se eu falei azul aqui, mas se eu diminuo o vermelho, eu coloco ciano. Tá? São azuis bem diferentes. Mas tá, acho que deu para entender, né? Então é só pensar red, green, blue, ciano, magenta e yellow. Então, mesma coisa, se eu quiser aumentar o vermelho, eu vou reduzir o ciano. E aí vocês olham aqui nas camadas, nas curvas, não tem o CMYK, né? Não tem o CMYK porque a nossa imagem, aqui, ela está no modo RGB. Tá, aqui eu dei uma pausa, né, para converter. Eu vim aqui modo cores CMYK e converti para CMYK. Ele disse que o Photoshop achatou a imagem porque não tem como preservar as coisas. Se vocês lembram dos quadradinhos, viram que eles estão bem menos luminosos agora. A gente já tinha falado sobre isso. O CMYK tira a luz. Mas olha só, agora eu tenho ciano, magenta, yellow e black aqui. Eu não tenho mais o RGB. Tá, agora eu voltei a imagem pro modo RGB. Vocês não viram porque eu dei uma pausa e dei Ctrl Alt Z, né? Porque o Photoshop só tem um nível de undo. Enfim.
Vou esconder isso aqui e agora a gente pode começar o nosso exercício. Se a gente quiser aumentar a luz, aumentar a luminosidade, fazer com que realce o amarelo e fazer um reflexo não, pintar de vermelho aqui, vermelho, magenta, deixar com uma cor quente mais escura aqui no canto, porque essa imagem aqui eu acho que está toda meio fria, como é que a gente pode fazer? Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque ele já está com 20 minutos, está meio extenso, e vou fazer no próximo.